a primeira questão, aqui vai o vídeo das resoluções, né? A primeira questão é aquela do cara que entrou na loja, ele pediu 100, ele foi vender o sapato que custava R$60, não tinha troco, aí ele pegou a nota de 100, foi lá na padaria e trocou por 5 notas de 20, por exemplo, para poder dar o troco para o camarada. Só que a nota de 100 que ele recebeu, ele não verificou, era falsa a nota. Então, depois o padeiro voltou lá, reclamou, e ele teve que devolver os R$100 para o padeiro. A questão é quanto que esse lojista perdeu. Primeiro, eu acho que respostas possíveis que vocês podem ter achado aí seriam assim, você poderia ter achado como resposta 40, 60, 100, 140... 140, 160 ou 200. Acho que todas são respostas válidas para vocês pensarem. São soluções que poderiam aparecer. Bom, primeiro, a primeira etapa que eu faria aqui seria a seguinte. A primeira coisa que ele faz ele pega os R$100 e ele vai lá na padaria e troca por exemplo aqui, tá? Ele só precisou trocar o dinheiro por 5 notas de 20, tá? Que eu fiz aqui. Isso foi só uma troca. Até aí, ele perdeu algum dinheiro? Perdeu dinheiro nenhum. Ele deu a de 100, que ele acha que é verdadeira, e voltou com as 5 de 20. Um segundo passo que acontece aqui é no caixa dele. Porque o que ele faz? Ele passa a ter no caixa dele 3 notas de 20. Isso é o que ele passa a ter no caixa dele. Por quê? Letra bonita. Porque foi o preço do sapato, né? Ele deu os R$40 de troco e ficou com esses R$60 dele no caixa. Terceira etapa, quando o padeiro vai pedir o dinheiro dele de volta, o que acontece aqui? Se liga, porque esse é o ponto mais importante. R$60, que são essas 3 notas de 20 aqui, ele já tem. Isso daqui, na verdade, já era do padeiro. Esse dinheiro já era do padeiro. Porque o padeiro emprestou os R$100 para ele, na verdade, né? Foi um empréstimo. Então, esses R$60 é como se ele tivesse devolvido para o padeiro. O que ele vai ter de prejuízo serão esses R$40. Esses R$40 vão representar o prejuízo dele. É o que ele perdeu. E aonde que ele perdeu esses R$40? Esses R$40 foi o que ele devolveu pro padeiro. Aí você vai falar, não, mas espera, ele também deu R$40 pro cara, que deu pro comprador que deu a nota de R$100 para ele. Mas não, o comprador, os R$40 que ele deu pro comprador também eram do padeiro, tá? Ou seja, esses R$60 ele devolveu para o padeiro do que ele tinha pedido emprestado, R$40 ele deu para o comprador. Só que esses R$40 aqui não eram dele. Esses R$40 também eram do padeiro. Então, tipo assim, na verdade, o que ele perdeu de dinheiro foram os R$40 que ele teve que devolver para o padeiro. Porque os R$40 que ele deu para o comprador de troco também eram do padeiro, não eram dele. Então, esses R$40 representam o prejuízo que ele teve. E, claro, como ele também forneceu uma mercadoria, ele também perdeu o sapato. O sapato também foi um prejuízo que ele teve. Tá? E aí, repara, você pode falar assim, então o sapato custa R$60, então ele teve prejuízo de R$100. Sim, faz sentido que justamente a nota falsa que ele recebeu é o prejuízo que ele vai ter.
A única coisa que eu deixo em aberto aqui, por isso que eu representei esse sapato, é que eu não sei quanto que o sapato vale para o lojista. Né? O sapato pode valer, ele vende por R$60, mas para ele, sei lá, para o lojista pode custar 30. Então a gente não tem como afirmar isso. Então a gente diz que ele teve R$40, que foi o que ele devolveu para o padeiro, que ele teve que tirar do bolso dele, né? E o sapato. Na prática, também vale, é uma resposta válida dizer que o prejuízo dele foi R$100 falsos que ele recebeu. Tudo bem? Então essa é a primeira resolução que a gente tem. A segunda questão, deixa eu lembrar aqui qual é a segunda questão. É da loja dos 4 quartos. Mais uma vez, eu não sei, aí seria até interessante de repente a gente ter um observatório de vocês, porque eu não sei quais foram as respostas que vocês usaram. Tá? Então, vou dar uma possível resposta para cada um deles. Por exemplo, para formar o 2, uma possível resposta para a gente criar o 2 é você representar ele no seguinte formato. Se eu quiser, eu posso usar a divisão aqui também. Tá? Eu estou usando na forma de fração. 4 dividido por 4. Né? Uma fração ela representa uma divisão. 4 dividido por 4 dá 1. E eu já usei 2 algarismos do 4. E a outra, de novo, 4 dividido por 4. Isso, de fato, você vai chegar lá no 2. Para o item B, eu queria que vocês formassem o 4, né? Então, o 4, ele tem algumas soluções possíveis, eu acho, né? O que eu vou apresentar para vocês aqui é, primeiro, se eu fizer já o 4, acabou. Então, eu só preciso pensar agora em como é que eu faço para o outro dar 0. Repara que eu não posso fazer 4 menos 4, porque senão eu vou ter que adicionar um outro 4 ainda, porque tem que ter 3 algarismos 4. Então, uma solução que eu achei possível aqui seria 4 menos 4, porque isso dá 0, e aí eu poderia ou dividir por 4, ou fazer o seguinte, vou fazer essa daqui, jogar um parênteses aqui, posso ou multiplicar ou dividir por 4. Porque se eu fizer 0 vezes 4, vai dar 0. Aí mais 4 eu vou voltar lá para o 4. E a terceira, eu queria o número 5. Como é que a gente consegue escrever o 5? O 5 eu acho que vocês penaram um pouquinho para fazer, não sei se todo mundo conseguiu, porque ela é um pouco mais... o nível de dificuldade é um pouquinho maior mesmo. Bom, para montar o 5, eu pensei no seguinte, 5 é o resultado de 20 dividido por 4. Então, minha meta passou a ser escrever o 20 com 3 algarismos 4. E aí, escrever o 20 com 3 algarismos 4, eu pensei assim, 4 vezes 4 já dá 16, mais 4. Isso tudo vai dar 20. Esse resultado eu vou dividir por 4. Beleza? Então, aqui a gente também tem o 5. Eu tinha deixado, né, no vídeo para vocês a ideia. Alguém consegue fazer o 10? Alguém conseguiu fazer o 10? Essa é uma pegadinha, né? Tá. Não vou resolver não. Vou deixar vocês na curiosidade, não sei nem se vocês tentaram. Então, quem quiser tentar fazer o 10 aí, é uma outra solução válida pra gente. A terceira pergunta era aquela do R$1 sobrando, né? De onde veio o R$1? Que era uma ideia, né, de que eu pedi R$25 emprestado para o meu pai, 25 para minha mãe, para comprar um sapato que custava R$50. Só que quando eu cheguei na loja, ele tinha desconto para o pagamento à vista, então eu paguei só 45, certo? E aí o que acontece aqui? Ele te enrola falando, eu enrolei vocês falando o seguinte, olha, eu emprestei R$3 para o meu irmão porque ele queria tomar um açaí, tá? E sobraram R$2. Dos R$2 eu paguei parte da minha dívida com os meus pais. Então eu paguei R$1 para minha mãe, R$1 para o meu pai, fiquei devendo 24 para cada. Ou seja, eu estou devendo R$24 para minha mãe, estou devendo R$24 para o meu pai, e ainda tem lá os R$3 que o meu irmão me deve. E aí isso tudo dá 51.
Aí fala, pô, só pedi 50 emprestado, como é que tá dando esse 51? Galera, na verdade aqui, eu estou enrolando vocês. Porque eu estou juntando dinheiros aqui que não existem. Esses R$3 aqui, na verdade, são parte desses 48. Se liga aqui, ó. Primeiro, eu tenho a dívida inicial de R$50. A minha dívida inicial é de R$50. Aí, eu paguei R$2 um para o meu pai e um para minha mãe. Então, a minha dívida total ela é de 48. Repara, aonde que estão esses R$48? Esses R$48 aqui são 24 do meu pai, que eu devo para o meu pai, 24 que eu devo para minha mãe, e o que eu te falei, os R$3 estão dentro desses 48. Porque para onde foram esses 48? Esses 48 foram o seguinte, 45 eu comprei o sapato, tá? E R$3 eu emprestei para o meu irmão tomar o açaí. Eu inventei que ia açaí, tá? Então, o que acontece? Esse R$3 eu não tenho que somar com 48 porque ele já é parte do 48, tá? Então, na verdade, o que ele fez aqui de 24 mais 24 mais 3 foi só para te confundir mesmo, tá? É o que eu falei, é uma pegadinha de fato, né? Na verdade, a dívida é de R$50, eu paguei 2, sobram 48. Esses 48 são 24 da minha mãe e 24 do meu pai. E dentro desses 48 aparecem os R$3 que ele te confundiu. 48, 45 é pro sapato, R$3 é pro meu irmão, tá? Então, desvendado o mistério do problema 3, vamos pro problema 4. O problema 4 é sensacional. Eu achei ele muito bom. Ele faz o seguinte, tem as bolas de bilhar, né? Que aí ele vai lá e separa as seguintes bolas de bilhar. 1, 3, 5, 7, a famosa bola 7. Aí tem lá o 9, o 11, o 13 e o 15. E ele pede para você pegar 3 dessas e formar o número 30. Eu já coloquei ali como enunciado que é uma soma impossível. Por que é uma soma impossível? Gente, se eu estou somando 3 valores e esses 3 valores estão dando 30, primeira coisa que eu vou olhar para os números que estão aqui. Todos os números são números ímpares. Não tem como você somar 3 números ímpares e dar um número par. Então, é uma soma impossível. É uma soma impossível. Ah, Rádio, você botou uma solução que é impossível? Não, porque na verdade o enunciado ele fala, olha, selecione 3 bolas e coloque nos círculos de modo que o total dê 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bola daqui, que é o 11, eu vou pegar essa bola daqui, que é o 13, e eu vou pegar essa bola daqui, que é o 9. Só que eu vou posicionar o 9 assim. Ah, fala sério, parceiro. 11 mais 13 mais 6, né? O 9 não tem cabeça. 11 mais 13 mais 6 vai dar o 30. Então, ela era impossível. Não tem como você... Dois números ímpares. A soma de dois números ímpares sempre vai dar um número par. Se eu somar um outro número que é ímpar, vai dar sempre ímpar. Então, necessariamente, o terceiro número tem que ser par. Eu transformei esse número ímpar aqui num número par. Por essa vocês não esperavam. Muito boa essa. A dos discos, você tem a imagem lá de como foram posicionados os discos. A 5 é a questão da UBMAP, né? 5, a 6 e a 7 são questões da UBMAP. Aí você tem o posicionamento lá dos discos. Bom, eu vou começar já pela solução mesmo. O que acontece? Ele vai pelo próprio desenho. Eu não vou conseguir fazer o desenho igual. Ai, caramba. Vai ficar horroroso no desenho. Eu vou tentar fazer. É um desenho mais ou menos assim. Bonito toda a vida. Aí eu coloco as letras, tá?
e ele pergunta desses discos, né, são discos de vinil, de papelão, sei lá, ele colocou na mesa numa determinada ordem. Repara, eu não o que eu acho mais fácil da gente verificar, e que é para onde a gente parte da solução, é dizer o seguinte, olha só, o T não foi o primeiro disco que eu coloquei. Ele foi o último, porque foi ele que ficou por cima de todos, tá? E repara que o próprio desenho aqui, as próprias curvas, elas vão me dizendo, olha, o T está em cima do U, está em cima do S, está em cima do R, está em cima do V, ele está por cima de todos, então ele foi o último a ser posto, tá? E aí o que acontece? O desenho, o formato do desenho desses discos aqui sugere quem está em cima de quem, certo? Dá para ver que o T está em cima do U porque ele está sobrepondo aqui o U. Ele vai por cima do desenho dele. Então, essa curvatura aqui do T, ela me diz que ela está em cima do U. Então, se você for olhar aquele que está embaixo de todos, estaria por baixo de todos eles, seria o V. Porque o V, repara, ele está escondido pelo T, pelo U e pelo R. Então, esses três aqui entraram antes dele. Então, o primeiro disco a eu colocar na mesa foi o V. Repara que do V, eu poderia pensar, bom, depois eu botei o U. Pode ser. Só que o U está em cima do S. Então, eu teria que ter posto o S antes do U. Só que o S está em cima do R. Então, eu teria que ter posto o R antes do S. Então, e o R está embaixo do T também, né? Então, o R foi o próximo disco que eu coloquei ali na mesa, né? Repara que em cima do R tem o T e tem o S, né? Só que o S está embaixo do T. Então, eu coloquei o S antes de colocar o T. E o U está embaixo do T. Então, eu também coloquei o U antes de colocar o T. Então, a ordem certa seria essa e o gabarito é a letra A, se eu não estou enganado. VRS, o T, isso mesmo. Beleza? Tranquila essa, né? Acho que estava de boa, você ia lá pelo desenho para construir. A questão 6 é a questão das balanças, tá? Ele coloca uma série de balanças e a primeira balança que eu comecei para observar o meu problema foi a balança que tem o cone e o cubo aqui em cima. Ou seja, na verdade, eu estou dizendo que o cone ele é mais pesado que o cubo. O cone ele é mais pesado que o cubo. Aí a segunda balança que eu olhei foi a balança que tem o cilindro de um lado, né? E o cone, a cruz do outro, né? Então, o que acontece? E ele está em perfeito equilíbrio. Só que se o cilindro está em perfeito equilíbrio, se o cilindro tem exatamente o mesmo peso do cone e da cruz juntos, era para ser uma cruz em 3D, tá, gente? Isso me diz que o cilindro ele é mais pesado que o cone e o cilindro ele também é mais pesado que a cruz. Lembra que a pergunta foi única e exclusivamente qual é o objeto mais pesado, e não quanto pesa cada um. Então eu sei que o cilindro, por enquanto, é o candidato a ser vencedor. Só que aí quando chega na terceira balança, eu estou vendo que o cilindro ele é mais leve que a esfera. Ou seja, a esfera que está lá, ela é mais pesada que o cilindro. Logo, a esfera é o objeto mais pesado de todos. Tá? Então, o meu gabarito aí seria também a letra A. A 7 é aquela da gota. Gota, gota, gota. Que eu tenho uma expressão para dar as respostas. Né? Eu tenho 5 gotas formando água. Olha que bonito. Tá? Então, eu tenho essa adição para resolver. E ele diz no enunciado que cada letra representa um algarismo, né? Aliás, na verdade, que letras iguais representam algarismos iguais. O que acontece? Eu posso escolher qualquer lugar aqui para tentar sair como um ponto de partida.
O que eu acho mais interessante é esse das unidades. Por que esse das unidades? Porque ele diz o seguinte, eu estou juntando A com A com A com A com A com A e está dando A. Então pode ser zero. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá zero. Só que eu não vou me prender nessa única resposta, porque pode ser que tenha outro resultado que também dê A. E repara que tem que dar A nas unidades. Repara que eu estou juntando 5 vezes a letra A e está dando A nas unidades. Eu não sei se... lembra que na adição eu coloco a unidade aqui e vai alguma coisa. Eu não sei se foi alguma coisa. Eu não sei se vai dar A e vai alguma coisa aqui na frente. Eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever justamente a tabuada do 5. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Vou fazer todos eles para ver quais são os possíveis valores do A. Porque tá vendo, ó, 5 vezes alguma coisa e repara, ó, 5 vezes 0 dá 0. Tem que ser 5 vezes A e dando A no resultado. Pode ter alguma coisa na frente ou não. Por exemplo, 5 vezes 1 ele não serve, porque 5 vezes 1 está dando 5 nas unidades. Ou seja, estaria dando aqui, é como se fosse 1, 1, 1, 1, 1 e aqui 5. Pô, não pode porque tem que ser igual, tá? Aqui pode ser 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Sim, então 5 vezes 0, isso daqui é possível. Tá? 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Repara que essa também não é... Ó, essa eu já vi que não é possível. Essa daqui também não é possível. Por que que não é possível? Porque eu estou fazendo 2, 2, 2, 2, 2. Aí dá 10, né? Fica 0 e vai 1. Só que aqui não pode ser 0 e aqui ser 2. Tem que ser a mesma coisa. O algarismo das unidades aqui tem que ser igual ao número que eu estou multiplicando. Aí 5 vezes 3 vai dar 15. Esse também não pode, porque aqui está 3 e aqui está 5. Né? Como se aqui todo mundo fosse 3 e aqui fosse 5. Não, não pode. 5 vezes 4 dá 20. Também não pode, porque aqui está 4 e aqui está 0. 5 vezes 5 dá 25. Opa, esse cara é interessante, porque aqui está 5 e aqui está 5. Ou seja, seria 5, 5, 5, 5, 5, 5, aí fica 5 e vai 2. Pô, interessante. Legal, essa aí já é válida. Então, esse daqui também pode ser, é uma resposta válida. Aí eu faço de novo. 5 vezes 6. 5 vezes 6 vai dar 30. Não pode, porque aqui é 0 e aqui é 6. 5 vezes 7. Aí vai dar 35. Na verdade, se eu for parar para pensar na tabuada do 5, nenhum outro vai poder. Porque aqui, a tabuada do 5 ela fica alternando entre o 5 e o 0. Aí você fala, aqui é 40. 5 vezes 8, 40. 0 e 8. 5 e 9. 0 e aqui pode, hein? 10. Aí você fala, não, pera, 0 e 0. Mas esse aqui também não pode, porque o A ele representa um único, não pode representar 10. 10 são dois algarismos. Então esse aqui eu não tinha nem que ter escrito. Nenhum dos outros problemas que a gente pensou aqui são válidos. Pô, legal, então eu já fico na ideia de que esse A que tem aqui, ou ele vale 0, ou ele vale 5. Ou ele vale 0, ou ele vale 5. E aí o que acontece? Bom, esse A, ele tem que valer, na verdade, se ele valer 0, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, tá ótimo aqui. Só que não tá ótimo aqui. Porque eu estou somando um algarismo com algarismo com algarismo com algarismo com algarismo e está dando 0. Não, não pode. Essa soma daqui tem que dar um número maior do que 0. Então, necessariamente, o meu A tem que ser igual a 5. O meu A tem que ser igual a 5. O que aí já me traz para um outro ponto que eu posso estudar. Repara, a partir desse primeiro aqui, foi a primeira etapa que a gente fez. Tá? Primeira etapa. A segunda etapa eu vou trabalhar agora nas unidades de milhar. G mais G mais G mais G mais G, dando A. Que eu posso pensar no mesmo formato. Ó, vou fazer aqui do lado. Meu segundo passo.
eu vou fazer que 5 vezes o G tem que dar igual a 5. Bom, 5 vezes G dando igual a 5, pô, aqui não foi ninguém. Então o G só pode ser igual a 5. Ser igual a 5. Esquece isso aqui. O G só pode ser igual a 1. Porque aí 5 vezes 1 vai dar 5. Esse G que está aí só pode ser 1. Não. Você vai falar, não, pera aí. Mas e se aqui for uma soma que dê 50 e pouco? Digamos, dê 54. Aí vai ficar o 4 aqui e vai 5. Aí o G poderia ser 0. Na verdade, perdão, o G poderia ser 0 também se essa soma aqui desse 50 certinho. Que aí ficaria o 0 e vai 5. E aí 5 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 daria 5. Só que para o G dar 50, o O tem que ser 10. Teria que ser 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que aí daria 50. Então isso também não pode. Porque o O é um algarismo só e o 10 são 2. Então, o G de fato vale 1. Saber que o G vale 1 me dá um ponto de partida para eu vir agora para a letra G. Quando eu venho para a letra G, eu vou ter uma terceira passagem aqui, vamos ver se ela cabe aqui embaixo. Olha, eu estou somando O mais O mais O mais O mais O e está dando 1. Ou seja, eu estou fazendo 5 vezes a letra O e está dando 1. Aí você vai falar, Rajá, isso é impossível. Por quê? 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 já dá 5. Então não tem como esse cara daqui, não tem nenhum número que serve para ele. Aí é que a gente tem que tomar cuidado. Porque pode ser que T mais T mais T mais T mais T dê alguma coisa e vai 1. E aí o O seria 0. E se o O for 0, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 e tiver ido 1 aqui, aí matou o problema. Só que você vai falar, não, então pode ser que aqui também seja 1 mais 1 mais 1, ou que aqui seja, sei lá, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Que aí vai dar 10 e vai 1. Só que não pode ser 10 e vai 1, porque aqui já está definido que não foi ninguém. Então aqui no máximo poderia ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou poderia ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Se for 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, tem que ter vindo do anterior 6, porque aí 6 mais 5 vai dar 11, fica 1 e vai 1. Só que aí não pode, porque teria ido 1 para cá. E não pode 1 porque a gente já fechou essa coluna. Então aqui necessariamente tem que ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Então, na verdade, não é 5 vezes O dando igual a 1. É 5 vezes O mais 1, que vem dessas dezenas aqui, sendo igual a 1. Então, na verdade, o 5 vezes O, passando 1 para o outro lado subtraindo, vai dar 0. E, consequentemente, a gente chega no resultado de que o O é igual a 0. Mas não é o O que eu quero. Né? O O é igual a 0 e repara, T mais T mais T mais T mais T, aí a gente chegou no quarto passo, tá uma bagunça aqui. No quarto passo, que ele diz o seguinte, olha, 5 vezes o T tem que dar 1 e o U. Deixa eu tentar reescrever isso aqui. 5 vezes T tem que dar 1 e vezes U não, né? O U é o algarismo das unidades. Aí você vai falar, bom, 5 vezes T tem que dar 1 vezes U. Esse T, 5 vezes T para dar 1 alguma coisa, ou o T é 2 ou o T é 3. E aí a gente já matou o problema pelas alternativas. Tá? Repara que se 5 vezes T desse... Se o T fosse igual a 2, aí o U seria igual a 0. Mentira, 0 não. Mentira, mentira, mentira. Porque lembra que aqui deu o A vale 5? Então tem um 2 aqui em cima, perdão.
Tem um 2 aqui em cima. Se o t for igual a 2, o u também vai ser igual a 2. Tá? Porque aí daria 10 mais esse 2 aqui para chegar no u. Tá? Se o t for igual a 3, aí vai dar 15, né? Mais esse 2 que está aqui em cima, o u vai ser igual a 7. E aí essa eu acho mais adequada porque letras iguais representam números iguais, letras diferentes representam algarismos diferentes. Eu acho que isso não está no enunciado, mas como as alternativas de resposta também não tem a alternativa do t sendo igual a 2, não existe essa alternativa, então a nossa única resposta válida aqui é o t sendo igual a 3. Com a bagunça isso aqui, eu estou me organizando nesse espaço, o espaço é muito pequeno, mas essa foi a resposta da questão 7. Tá? A questão 8 era aquela que a gente tinha a solução algébrica, né? Eu dizia que o A é igual a B, aí eu multiplicava por B dos dois lados, A vezes B é igual a B ao... Não, eu multiplicava por A dos dois lados. Também daria certo se eu multiplicasse por B. Porque aí o meu caminho seria outro. O A ao quadrado é igual a A vezes B. Aí eu subtraí B ao quadrado dos dois lados para poder aparecer um produto notável. Tá? Aí nesse produto notável aqui, ele fica A mais B. É o produto da soma pela diferença de dois números. A menos B. E do lado direito eu coloquei o B em evidência. Até aqui, gente, tudo está certo. Qual o meu erro? O meu erro é quando eu chego e quero cortar, né? Dividir por B dos dois lados, por A menos B dos dois lados. Por que que eu não posso fazer essa divisão, galera? É o seguinte, não tem aqui em cima que A é igual a B? Então, se o A é igual a B, A menos B, se eles são iguais, subtrair dois números que são iguais um do outro, vai dar zero. A menos B é igual a zero. Repara, se eu estou aqui multiplicando, esse A menos B ele iria para o outro lado dividindo. E eu posso dividir por zero? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Não posso. Se eu não posso dividir por zero, isso aqui já está errado. Aqui tem um erro. Até porque 2 não pode ser igual a 1, né, gente? E a partir daí, existem outros erros também, que eu não sei se vocês chegaram a fazer, né? Porque eu admiti isso aqui como possível. Primeiro, isso daqui é o erro. Aqui está o erro. Não posso dividir por zero. Isso dividir por zero é uma indeterminação matemática, tá? Então, isso não é aceitável. Só que a partir daqui, eu continuei com outros, tá? Que se B mais B é igual a B, né? Tipo assim, 2Bs é igual a um único B, não tem como. Nesse resultado aqui, para isso aqui ser uma igualdade verdadeira, o B tem que dar zero. O B tem que ser zero. E aí, de novo, o que eu fiz de uma linha para outra foi dividir por B dos dois lados. E se eu divido por B, sendo que o B é zero, eu dividi por zero de novo. Tá? Então, eu não posso dividir por zero. Esse é o grande erro da questão 9. Lembrando que essa daqui era a questão 9. Tá? Mentira, essa era a 8. A 9 é a seguinte. A 9 é a do prisioneiro. Foi mal. A 9 é a questão do prisioneiro. A questão do prisioneiro é aquela questão de lógica matemática que eu falei para vocês, né? Que vocês tinham que fazer uma pergunta, que a gente tem que fazer, o prisioneiro tem que fazer uma pergunta para saber uma única pergunta para saber em qual porta ele tem que entrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar montar um esquema aqui com vocês. Digamos que tem uma porta aqui, que a porta atrás dele é a porta da liberdade. O prisioneiro não sabe o que tem nessa porta, tá? Ele não sabe.
Mas digamos que essa seja a porta da liberdade. E digamos que essa seja a porta do coronavírus. Que absurdo, né? Piada horrível. Essa é a porta da morte, tá? Então, o que acontece? Um dos guardas vai estar aqui, né? E ele também não sabe qual é o guarda que está aqui. Esse guarda pode sempre falar a verdade, esse guarda pode sempre falar mentira. Então, a pergunta que eu faria aqui seria a seguinte. A gente vai perguntar para o guarda e vai analisar as opções de resposta, tá? Não é só a pergunta, a pergunta e acabou. Não. A gente vai perguntar para o guarda o seguinte. O que o guarda ao lado responderia sobre a porta atrás de você se eu perguntasse se eu perguntasse a ele se ela me dá liberdade? Entenderam? Eu me enrolei na hora de fazer a pergunta, desculpa. O que o guarda ao lado responderia sobre a porta atrás de você se eu perguntasse se ela me dá a liberdade? Ou seja, eu estou fazendo a pergunta para o guarda que está aqui, só que a pergunta que eu faço a ele, a resposta que ele tem que me dar não é a resposta dele, é a resposta do outro guarda. Entenderam a malandragem? Porque aí é como se eu estivesse fazendo duas perguntas em uma. Na verdade, o que vai acontecer é a negação do outro. Por isso que eu falei que tinha lógica matemática, tá? O que vai fazer é esse guarda ele vai ter que negar o outro sempre, tá? Porque um sempre diz a verdade, o outro sempre mente, então um vai negar o outro. O que acontece? Vamos analisar os cenários para a gente poder ver por que essa é a pergunta certa. Digamos que o guarda que está aqui é o guarda que sempre fala a verdade. Ou seja, se eu pergunto para ele sobre a resposta do outro guarda, sobre a porta que está atrás dele, o outro guarda ele sempre mente. Então, o que esse cara vai dizer assim? Bom, essa porta me dá a liberdade? Né? Só para voltar na pergunta, o que o guarda ao lado responderia sobre a porta atrás de você se eu perguntasse se ela me dá a liberdade? Tá? Eu acho que eu não falei isso em nenhuma das vezes anteriores, tá? Mas é isso. O que o guarda ao lado responderia sobre a porta atrás de você se eu perguntasse se ela me dá a liberdade? Ou seja, esse cara que diz a verdade. Então ele tem que dizer. O outro guarda diz a mentira. Né? Se o que está aqui diz a verdade, o outro diz a mentira. Então o cara que está aqui mente. Se o cara que está aqui mente e eu pergunto a ele se ela vai dar a liberdade, a resposta dele vai ser: ela me dá a liberdade? Ele mente. Então ele vai dizer não. O guarda que diz a verdade vai dizer a verdade. Ou seja, o cara que está aqui mente. Aqui tem a liberdade? Não. Sacou? Agora, e se for outro cenário? E se for o guarda que estiver aqui for o mentiroso? Bom, se ele é um mentiroso, ele sempre diz a mentira. Na outra porta vai estar o cara que diz a verdade. Ou seja, a resposta natural do guarda que diz a verdade seria: essa porta me dá liberdade? O que diz a verdade diria sim. Só que o que está aqui é um mentiroso. Então ele diria não. Sacou? O guarda que está aqui tem que dizer a mentira. Tem que mentir. Então, o cara fala aqui. A porta. O cara que está aqui diz a verdade. O que diz a verdade diria: a porta me leva à liberdade? O que diz a verdade diria sim. Como esse daqui sempre mente, ele tem que responder não. De modo que a porta que me dá a liberdade vai ter a resposta não. Vamos analisar num outro cenário para ver se a gente consegue ter uma conclusão verdadeira. Tá? Digamos que aqui esteja o guarda que diz sempre a verdade. O que acontece? Se eu voltando na pergunta, eu vou fazer a pergunta de novo e agora a pergunta correta, tá? O que o guarda ao lado responderia sobre a porta atrás de você se eu perguntasse se ela me dá a liberdade? Ou seja, a porta atrás dele leva para a morte. Se eu perguntar para o guarda ao lado se ela me dá a liberdade, o cara que está aqui, ele mente.
Então ele vai dizer sim. Então a resposta do cara que diz a verdade, ele vai dizer, olha, aquele causeiro ali do lado vai responder que sim. Aquele causeiro ali do lado vai responder que sim. E se o cara que está aqui, ele diz a mentira, ele sempre diz a mentira, o guarda que está na outra vai dizer a verdade. Então o que acontece? Ele sempre diz a mentira. O cara que está na outra diz a verdade. Se eu perguntasse para o outro cara se aqui tem a liberdade, ele diria não. Mas como quem tá dando essa resposta é um mentiroso, ele vai dizer que sim. Então a porta da morte está com a resposta sim. A porta da liberdade está com a resposta não. Então se eu chegar para um guarda e ele disser não, eu entro na porta. Não importa se o guarda está dizendo a verdade ou está dizendo a mentira. Eu sei que aqui está a liberdade. Se o cara que está na porta me disser sim, eu não posso entrar nessa porta. Eu tenho que escolher a outra. Porque não importa se ele está dizendo a verdade ou a mentira. Né? Eu sei que o sim está atrás da porta da morte e o não está atrás da porta da liberdade. Essa puxada, hein? É um desafio matemático. A questão 10 eu já passei a solução no outro vídeo. Então, a gente vai ficar por aqui, beleza? Então é isso, galerinha. Não surtem, tá? Nessa quarentena. Fiquem bem, tá? E se divirtam com... So in love